Eles mentiram pra você. Tudo. Desde a infância. A escola não ensinou como ganhar dinheiro, como multiplicar, como proteger ou investir. E isso não foi um erro. Foi estratégia. Os ricos jogam um jogo diferente. Eles entendem de impostos, dívida e ativos. O sistema financeiro lucra com sua ignorância. Você trabalha, paga imposto e morre endividado. A verdadeira educação financeira ensina que os ricos não trabalham por dinheiro. Eles criam ativos, usam a dívida como alavanca e vivem de renda passiva. O maior gasto da maioria é com impostos, mas ninguém percebe. Existem 3 tipos de renda, e só uma é verdadeiramente vantajosa para quem quer enriquecer. A pobreza é passada como herança através da mentalidade. Quem aprende a perguntar como posso, ao invés de dizer não posso, já começa a virar o jogo. Você não precisa de dinheiro para mudar. Precisa de coragem, atitude e educação. Os ricos têm ativos, não empregos. Sua mente vale mais que seu saldo bancário. Você já parou para pensar por que a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando, mas nunca enriquece? Você já se perguntou por que alguém pode trabalhar por 30, 40 anos e ainda assim depender de um salário, de uma aposentadoria ou de um empréstimo no fim do mês? A resposta para isso não está na falta de esforço, porque o povo brasileiro trabalha muito, acorda cedo, enfrenta ônibus lotado, sacrifica finais de semana, tudo em nome do sustento. Mas o que poucos percebem é que o problema nunca foi o esforço, o problema está nas regras do jogo. E pior, você está jogando um jogo cujas regras você nunca aprendeu. Existe uma verdade escondida que quase ninguém tem coragem de dizer. As escolas não te preparam para vencer, elas te preparam para obedecer. Desde pequeno você é treinado a sentar, escutar, decorar, repetir, tirar nota, e depois disso, o plano é simples: arrumar um bom emprego, trabalhar até os 65, pagar impostos e torcer para sobrar alguma coisa no fim da vida. Agora me responde com sinceridade. Se esse plano funcionasse, por que a maioria está endividada? Porque mesmo quem estudou, fez faculdade, mestrado, doutorado, ainda vive preso, ansioso e quebrado? A resposta é dura, mas libertadora. O sistema não foi feito para te enriquecer, foi feito para te controlar. O que te ensinaram sobre dinheiro foi uma ilusão. Estude bastante, arrume um emprego, economize, compre uma casa, trabalhe duro. Essa é a receita para permanecer na classe média, não para construir liberdade. Sabe por quê? Porque os ricos nunca jogaram esse jogo. Os verdadeiros ricos, os que constroem fortunas silenciosas, eles aprendem o que nunca nos ensinaram: como o dinheiro realmente funciona, como usar dívidas a seu favor, como evitar os impostos que esmagam o trabalhador comum, como comprar ativos que colocam dinheiro no bolso todos os meses, enquanto você dorme. Mas esse tipo de conhecimento não é ensinado nas escolas, não é mostrado na TV, e raramente é falado abertamente, porque quebrar esse ciclo é perigoso para quem lucra com sua ignorância. Por isso esse vídeo existe, porque hoje você vai entender a verdade que nunca te contaram sobre o dinheiro, sobre o sistema e sobre como os ricos realmente jogam esse jogo. Você vai entender por que você foi condicionado a trabalhar a vida inteira por um salário, enquanto alguém lucra com o seu tempo, com sua energia e até com sua esperança. Mas calma, o que eu vou te revelar não é só crítica, pelo contrário. Hoje você vai conhecer ferramentas, ideias e estratégias que mudam tudo. Você vai descobrir por que guardar dinheiro pode te deixar mais pobre, como os impostos estão tirando a maior parte da sua riqueza, sem que você perceba, porque uma casa própria pode ser a pior decisão financeira da sua vida, e o principal, como reprogramar sua mente para sair do ciclo da escassez e entrar no mundo da liberdade financeira. E no final deste vídeo, eu vou te revelar a chave que separa os ricos silenciosos dos trabalhadores eternamente endividados. É um conceito que transformou minha visão sobre dinheiro, e que, se você realmente entender, pode te dar uma vantagem que 99% das pessoas nunca terão. É o tipo de informação que deveria estar nos livros escolares, mas que você só encontra nas entrelinhas das histórias dos verdadeiros milionários.
Você está no canal Provérbios da Riqueza, um espaço criado para decodificar os segredos do dinheiro, da mentalidade e da liberdade que nunca te contaram. Aqui, a gente fala o que precisa ser dito, sem rodeios, sem romantismo, e com base no que realmente funciona no mundo real. Agora, respira fundo. Porque o que vem a seguir pode mexer com tudo o que te ensinaram até hoje. E talvez, só talvez, seja o início da sua verdadeira liberdade. Agora que você entendeu que a escola nunca te ensinou a ganhar dinheiro de verdade, chegou a hora de entender por quê. A grande verdade é que o jogo dos ricos é completamente diferente. Eles não seguem as mesmas regras, eles não jogam com o mesmo tabuleiro. Enquanto você foi ensinado a economizar, pagar suas contas em dia e evitar dívidas, os ricos foram ensinados a usar o sistema ao favor deles. Sabe qual é a diferença? Eles entendem de impostos, dívidas e ativos. E aqui vai a primeira bomba. O sistema financeiro não foi feito para te ajudar, foi feito para te explorar. Ele lucra com a sua ignorância. Você trabalha, paga impostos, consome, pega crédito, paga juros e morre devendo. E no meio disso tudo, os bancos, os governos e os grandes investidores crescem como nunca. Pensa comigo, quantas vezes você viu matérias no Jornal Nacional falando que os juros subiram, que a inflação está controlada, que o PIB cresceu 0,5%, mas você já percebeu que, mesmo quando falam que está tudo bem, o seu dinheiro continua sumindo, o seu poder de compra só cai? Essa é a manipulação invisível do jogo. Por exemplo, em 2023, o Brasil bateu recorde em arrecadação de impostos. Foram 2,3 trilhões de reais pagos pela população. Isso mesmo, trilhões. Mas me diga, você sentiu esse dinheiro voltando para o seu bolso? Sentiu mais segurança, mais saúde, ou tudo continua igual, e você ainda precisa pagar plano de saúde, escola particular, segurança e transporte? Agora olha esse dado com atenção. A taxa de endividamento das famílias brasileiras chegou a 78% no fim de 2023, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Ou seja, quase 8 em cada 10 famílias estão presas em dívidas. E sabe qual é o principal motivo? Desconhecimento sobre como o dinheiro funciona. Enquanto você luta para sair do vermelho, quem te emprestou o dinheiro está lucrando com os juros. Os bancos, por exemplo, lucraram 145 bilhões de reais em 2023, de acordo com a Febraban. E a maior parte desse lucro veio de onde? Crédito rotativo, cartão de crédito, cheque especial, financiamentos. Eles emprestam dinheiro que nem é deles. Cobram juros de 300%, 400% e ainda fazem você achar que estão te ajudando. Mas a coisa vai ainda mais fundo, e aqui entra um ponto que pouca gente entende. Desde 1971, o dinheiro como a gente conhece deixou de ser dinheiro. Naquele ano, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, tirou o dólar do padrão ouro. Isso quer dizer que, desde então, o dólar, e por consequência todas as moedas do mundo, viraram papel sem lastro, viraram dívida. Antes, o dólar era lastreado em ouro. Cada nota representava um valor real guardado em reservas. Hoje, ele representa apenas uma promessa de pagamento. Isso significa que o dinheiro pode ser impresso infinitamente, e foi exatamente isso que os governos fizeram nas últimas décadas. E qual o impacto disso? Inflação. O valor do seu dinheiro diminui com o tempo. O que você comprava com R$100 há 10 anos, hoje não paga nem metade. E mesmo assim, o que a escola te ensina? Economize, guarde na poupança, evite dívidas. Mas pense bem, se o seu dinheiro perde valor todos os dias, guardar dinheiro é correr numa esteira. Você se esforça, mas não sai do lugar. Enquanto isso, os ricos usam dívidas para comprar ativos que geram renda. Eles pegam empréstimos com juros baixos, investem em imóveis, empresas, fundos e fazem o dinheiro trabalhar para eles. Quer ver um exemplo claro? Elon Musk, dono da Tesla, nunca vendeu todas as ações que tem. Em vez disso, ele pega empréstimos usando as ações como garantia. Com isso, ele vive com dinheiro emprestado, mas com juros mínimos, e sem pagar imposto, porque ele não vende nada, ele só empresta contra os próprios ativos.
Parece injusto? Pode até ser, mas é assim que o jogo funciona. Aqui no Brasil, empresários como o Jorge Paulo Lemann também usam estruturas que protegem patrimônio e reduzem impostos de forma legal, com holdings, fundações, trustes e investimentos no exterior. E você, trabalhador comum, está aí pagando 27,5% de imposto de renda no contra-cheque e achando que isso é normal. Você entende agora por que eles nunca quiseram te ensinar isso? Porque se todo mundo entendesse como o jogo realmente funciona, ninguém aceitaria ficar preso nessa roda de rato. Ninguém aceitaria trocar 40 horas da semana por um salário que só paga as contas. Ninguém aceitaria pagar R$ 500 de juros num cartão de crédito, enquanto o banco lucra com o seu erro. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso, não com mágica, mas com conhecimento. Você precisa aprender a jogar o jogo dos ricos, entender como usar boas dívidas para gerar renda, aprender a pagar menos impostos de forma legal, investir em ativos que crescem com o tempo, proteger seu dinheiro da inflação, mudar sua mentalidade sobre consumo, status e aparência, e isso é só o começo. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como reprogramar sua mente e seu comportamento para sair desse ciclo. E no final, vou revelar uma chave poderosa, um conceito que poucos conhecem, mas que separa quem vive correndo atrás de dinheiro daqueles que fazem o dinheiro correr atrás deles. É uma virada de chave que pode mudar o rumo da sua vida financeira. Então, respira, se concentra e continua comigo. A gente cresceu ouvindo a mesma história. Salve dinheiro, estude muito, trabalhe duro, compre sua casa própria, invista um pouco em ações, e um dia, quem sabe, você se aposenta tranquilo. Mas essa história é uma ilusão, uma farsa cuidadosamente construída para manter você no controle. E sabia o pior? Mesmo com acesso à internet, a maioria das pessoas continua caindo nesse conto. Mas deixa eu te dizer, com toda clareza, os ricos não seguem essa receita, porque ela foi feita para quem vive de salário. Enquanto você corre atrás de segurança, eles correm atrás de liberdade. Essa é a verdade que nunca te contaram. A verdadeira educação financeira não está nas escolas, nem nos conselhos dos seus pais, muito menos nos programas de TV. Ela está na prática daqueles que vivem fora do sistema. Sabe qual é a maior mentira da educação financeira popular? É essa frase: salve dinheiro e invista em ações. Essa ideia, que parece boa na superfície, foi projetada para manter você ocupado, esperançoso e obediente, porque você acha que, por décadas, as escolas, as empresas e os bancos repetiram esse mesmo mantra, porque ele serve ao sistema. Você economiza, os bancos usam seu dinheiro, e você ainda paga taxas para deixar o dinheiro com eles. E aí entra a grande diferença. Os ricos não economizam dinheiro, eles compram ativos. E mais do que isso, eles não trabalham por dinheiro. Vamos pegar um exemplo pouco falado. Arnold Schwarzenegger. Sim, o fisiculturista, ator e ex-governador da Califórnia. Antes de virar astro de Hollywood, Arnold já era milionário. Ele morava nos Estados Unidos como imigrante e, com apenas 21 anos, começou a investir o que ganhava em imóveis. Comprou seu primeiro prédio de apartamentos em Santa Mônica e depois reinvestiu os lucros em outros empreendimentos. Ou seja, o dinheiro do Arnold nunca veio dos filmes, veio dos ativos que ele construiu antes da fama. Enquanto ele fazia o papel de exterminador nas telas, o verdadeiro plano estava fora dos holofotes. Esse é o tipo de história que você não ouve na escola, porque a escola prepara você para ser funcionário. E não tem nada de errado em ser funcionário. Errado é achar que isso, por si só, vai te dar liberdade. O próprio Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, conta que aprendeu a lição mais valiosa da vida trabalhando de graça. Isso mesmo, sem salário. Ele foi orientado por seu pai rico a aceitar um trabalho sem pagamento, só para entender o verdadeiro valor do tempo. E sabe o que ele descobriu? Que quanto mais você se apega ao salário, mais dependente você fica do sistema. Pare e pense comigo, sinceramente. Você está trocando seu tempo por dinheiro? Se sim, você está vivendo uma realidade frágil. Porque o tempo é o único recurso que você não recupera. E se você precisa vender o seu tempo para viver, então você não é dono da sua vida. Você é refém. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o brasileiro médio trabalha cerca de 44 horas semanais,
Isso dá mais de 2.000 horas por ano. E sabe quanto disso vira patrimônio real? Quase nada. Porque o que sobra, depois dos impostos, contas, transporte, alimentação, aluguel e dívidas, é praticamente simbólico. E se você segue aquele conselho popular de investir R$ 200 por mês em ações esperando ficar rico, você pode até ter alguma evolução ao longo de décadas, mas isso não é liberdade, é sobrevivência. Olha o caso do Silvio Santos. Antes de ser dono de um império de comunicação, ele vendia canetas na rua. Mas qual foi a diferença? Ele entendeu logo cedo que precisava multiplicar a renda, não apenas manter. Em vez de gastar tudo o que ganhava, ele reinvestia, não em ações, mas em negócios, produtos, visibilidade. Criou marcas, comprou concessões de rádio, depois televisão. E o que parecia sorte era, na verdade, visão. Ele não estava pensando em guardar dinheiro, estava pensando em criar ativos. E talvez agora você esteja se perguntando: mas eu não sou o Silvio Santos, não tenho esse talento, não tenho dinheiro para investir. Mas deixa eu te contar um segredo. Os ricos começaram como você. A diferença está na mentalidade. Enquanto a maioria foca em segurança e estabilidade, os ricos focam em liberdade e crescimento. E isso exige educação financeira real. Não essa dos vídeos curtos que falam para investir no tesouro direto e cortar o cafezinho, mas uma educação que te ensina a criar renda passiva, proteger o seu patrimônio da inflação, escapar da armadilha do status e do consumo, usar o crédito de forma estratégica, construir negócios ou projetos que trabalham por você. Outro exemplo brutalmente ignorado é Tyler Perry, ator, diretor e produtor americano. Por anos, ele foi rejeitado por Hollywood. Então, decidiu construir seu próprio estúdio. Hoje, o Tyler Perry Studios é avaliado em mais de 280 milhões de dólares. E sabe o que ele diz? Se você espera que te deem uma chance, vai morrer esperando. Construa sua própria porta. Esse é o espírito da verdadeira educação financeira. No Brasil, apenas 21% das pessoas têm algum tipo de investimento fora da poupança, segundo uma pesquisa da Ambima. Ou seja, quase 80% da população ainda está presa ao modelo antigo. Trabalha, recebe, paga contas, e se sobrar, guarda um troco na poupança. Mas a poupança perde da inflação. Guardar dinheiro lá é deixar ele morrer devagar. Agora que você já entendeu essa base, fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar a chave prática para sair desse ciclo. E no final, como eu te prometi, vou revelar um princípio transformador que poucos conhecem, mas que pode te libertar de uma vida de trabalho sem fim. Um conceito que separa os que continuam lutando mês após mês, daqueles que constroem riqueza silenciosamente. Respira fundo, porque a próxima parte vai te mostrar como reprogramar o seu cérebro para a riqueza, e te ensinar a jogar o verdadeiro jogo. Você sabia que o maior gasto da sua vida não é com aluguel, nem com comida, e nem com gasolina? O seu maior custo é com impostos. Sim, impostos. E o mais perverso é que a maioria das pessoas nem percebe. Essa é mais uma parte da verdade que nunca te contaram. Porque ensinar você a entender isso é o mesmo que ensinar um prisioneiro onde está a chave da cela. Veja bem, o Brasil tem hoje um dos sistemas tributários mais complexos e caros do mundo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, trabalhamos, em média, até o mês de maio, apenas para pagar impostos. Ou seja, quase metade do seu ano é dedicada a alimentar o sistema. Mas, ninguém te ensina a lidar com isso. Por quê? Porque quanto menos você entende, mais você paga. E quanto mais você paga, mais preso você fica. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer. Existem apenas 3 tipos de renda, e cada uma é tratada de forma muito diferente pelo governo. Primeiro, renda ativa. É o salário, o que você recebe pelo seu tempo, pelo seu suor, pelo seu trabalho. Essa é a mais taxada de todas. No Brasil, pode chegar a mais de 27,5% de imposto de renda, fora os tributos indiretos, INSS, e tantos outros. Segundo, renda de portfólio. São os ganhos com ações, fundos, imóveis vendidos com lucro. Esses também são taxados, com alíquotas que variam entre 15% a 22,5%. Agora, a terceira, renda passiva. É o dinheiro que você ganha de ativos que geram fluxo de caixa, como aluguéis, royalties,
dividendos bem estruturados. Essa, meu amigo, pode ser pouco taxada ou até isenta, dependendo da estrutura. E é aqui que os ricos brilham. Eles vivem da terceira, enquanto a maioria está presa na primeira. Você já se perguntou por que bilionários como Jeff Bezos ou Elon Musk conseguem pagar menos impostos proporcionalmente do que um funcionário de escritório? Uma investigação do site ProPublica revelou que, entre 2014 e 2018, Jeff Bezos não pagou nenhum centavo de imposto de renda federal, em pelo menos 2 desses anos. Como isso é possível? Simples. Eles não vivem de salário. Eles vivem de ativos, empresas, dívidas estruturadas e valorização de patrimônio. Eles pegam empréstimos usando suas ações como garantia. E empréstimo não é renda, portanto, não é taxado. Enquanto isso, a maioria trabalha 40 anos, paga tudo o que pode e morre endividado. Agora vamos falar sobre dívida. Esse é um dos temas mais mal interpretados pelas pessoas. A maioria pensa: dívida é ruim, dívida é sinal de fracasso. Preciso pagar todas as minhas dívidas para ficar livre. Mas os ricos veem de outro jeito. Dívida é alavanca. Eles usam o dinheiro dos bancos, dos investidores, dos fundos, para construir algo maior. Enquanto o pobre pega dívida para comprar um celular novo ou financiar o carro, o rico pega dívida para gerar renda. Um dos maiores exemplos disso no Brasil é Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp. Ele começou o negócio sem dinheiro, pegou um empréstimo bancário e montou a primeira escola com base em uma única coisa: confiança em um modelo escalável. Resultado? Anos depois, vendeu a empresa por quase R$1 bilhão. E depois recomprou por um valor muito menor, porque entendeu o jogo da valorização e da influência. A maioria diz: não posso. Mas o rico pergunta: como posso? Essa pergunta muda tudo, porque ela te tira da posição de vítima e te coloca na posição de estrategista. Segundo dados do Banco Central, o endividamento das famílias brasileiras bateu recorde em 2023, ultrapassando 49% da renda anual. Mas esse número inclui todo tipo de dívida: cartão de crédito, cheque especial, financiamento de consumo. Sabe qual não está nessa estatística? As dívidas produtivas. As que compram um imóvel para alugar, um carro para aplicativo, uma estrutura para empreender. Ou seja, a maioria está devendo para consumir. Os ricos estão devendo para produzir. Entenda isso de uma vez por todas. A dívida não é o problema. O problema é o que você faz com ela. O pobre compra passivos e paga juros. O rico compra ativos e recebe juros. E quando você domina essa lógica, o jogo muda completamente. Já assistiu ao programa Shark Tank Brasil? Ali é a vitrine perfeita do jogo real. Empreendedores vão atrás de investimento, mas os tubarões só colocam dinheiro onde enxergam ativos, fluxo de caixa e retorno escalável. Eles não compram ideia, eles compram potencial de multiplicação. E esse potencial quase sempre envolve dívida alavancada. Você consegue perceber agora o quanto a nossa educação foi limitada? Como é possível que ninguém tenha te ensinado isso antes? A resposta é simples: porque essa verdade liberta. E um povo liberto financeiramente não se controla com medo. Você já entendeu o sistema, já enxergou o ciclo, agora está na hora de sair dele. Nos próximos minutos, eu vou te entregar a parte mais prática desse conteúdo: como transformar essa informação em atitudes concretas. Segura firme, porque a virada está chegando. Você chegou até aqui, e agora é o momento em que tudo se conecta, o ponto em que a promessa feita lá no início do vídeo finalmente se cumpre. A verdade que nunca te contaram agora será revelada, de forma clara, prática e transformadora. Essa verdade é simples, mas poderosa. A pobreza se herda, mas não pelo dinheiro que falta. Ela se herda através de uma coisa muito mais invisível: a forma de pensar. Muita gente acredita que pobreza é um estado financeiro, mas na verdade, é um estado mental, um conjunto de crenças, respostas automáticas, limitações emocionais, que passam de pai para filho, como um DNA invisível. E só quem muda a forma de pensar é capaz de romper esse ciclo. E essa mudança começa com uma simples troca de palavras. Enquanto a maioria das pessoas diz: não posso pagar, o rico pergunta: como eu posso pagar? Pode parecer uma diferença pequena, mas essa diferença muda tudo, porque quando você diz não posso pagar,
O seu cérebro fecha as portas, ele aceita a derrota, mas quando você pergunta como posso pagar, você ativa a parte criativa do seu cérebro, você busca soluções, e é nessa busca que nasce o crescimento. Essa é a chave da liberdade financeira, e ela está totalmente conectada àquilo que o livro de Provérbios, na Bíblia, ensina há milhares de anos. Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, você é o que você acredita. Se você pensa como pobre, vive como pobre, mesmo ganhando bem. Mas se você aprende a pensar como rico, você vai atrair riqueza, mesmo que hoje não tenha quase nada. Vamos trazer isso para a prática. Imagine dois homens, ambos ganham o mesmo salário. Um deles pensa: isso é tudo que tenho, preciso sobreviver com isso. O outro pensa: isso é o começo, como posso multiplicar isso? O primeiro paga contas, reclama dos preços e segue endividado. O segundo estuda, investe, tenta, erra, aprende e constrói ativos. A diferença está no pensamento. Robert Kiyosaki aprendeu isso cedo. Ele trabalhou de graça para seu mentor. Por quê? Porque entendeu que conhecimento vale mais do que dinheiro. E aqui está o segredo: a rejeição, o não, o fracasso, fazem parte do processo de educação. Mas só quem tem humildade aprende com o não. A maioria desiste diante da primeira dificuldade. O rico é moldado pelas dificuldades. Veja a história de Howard Schultz, fundador da Starbucks, filho de um caminhoneiro falido. Ele cresceu vendo o pai ser humilhado por não ter segurança financeira. Ao contrário de muitos, Howard não aceitou esse destino. Ele estudou, arriscou, ouviu não de dezenas de investidores, mas acreditou na sua visão. Hoje, a Starbucks vale mais de 100 bilhões de dólares. Sabe o que separa Howard Schultz do seu pai? A forma de pensar. Essa é a verdade que te liberta. Você não é vítima do sistema, você é vítima do seu próprio condicionamento. E para sair da pobreza, você precisa antes sair dela na mente. Transformar a pergunta é o primeiro passo. Troque. Isso é caro por como posso adquirir isso de forma inteligente. Não tenho tempo por como posso organizar meu tempo para isso. Não consigo por o que preciso aprender para conseguir. E mais uma vez, a sabedoria milenar confirma isso. Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. O que falta para a maioria não é dinheiro, o que falta é entendimento. E a partir de hoje, você tem essa chave. Use, aplique, questione. A sua vida financeira não muda quando você ganha mais, ela muda quando você pensa diferente. Essa é a verdade que nunca te contaram, mas agora você sabe, e saber é o primeiro passo para mudar tudo. A verdade foi colocada diante dos seus olhos hoje, e talvez pela primeira vez na sua vida, você tenha sentido que não estava louco por pensar que havia algo de errado com tudo isso. Talvez você sempre tenha desconfiado que o jogo era injusto, que as regras nunca foram explicadas, e que quem nasce sem instrução financeira é condenado a repetir a história dos pais, dos avós. Uma história de luta, suor, contas no vermelho e sonhos não realizados. Mas agora, você sabe que o jogo dos ricos é outro. Você viu que impostos comem sua renda antes mesmo de você tocá-la. Entendeu que existe um caminho mais inteligente, mais estratégico, onde o tempo é multiplicado com ativos, e não vendido por horas mal pagas. Você viu que a verdadeira liberdade não depende de sorte, mas de mentalidade. E que a pobreza, mais do que uma condição financeira, é uma prisão mental, transmitida como herança invisível de geração em geração. E agora que você sabe disso, surge uma escolha. Você pode continuar vivendo como antes, acreditando que a única saída é trabalhar mais, cortar café, esperar pela aposentadoria. Ou, você pode escolher um novo caminho hoje. Um caminho onde você decide aprender o que nunca te ensinaram, onde você se torna protagonista da sua história financeira, onde cada real investido não é apenas dinheiro, mas uma semente de liberdade. Não importa se você tem pouco agora, não importa se ninguém acredita em você, não importa se parece impossível. O que importa é que você comece. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 5, o homem sábio é cheio de força, e o homem de conhecimento fortalece o seu poder. Ou seja, o conhecimento é a arma mais poderosa que você pode ter. E se tem uma coisa que os ricos aprenderam, é que o verdadeiro ouro está na mente. A atitude de aprender, errar, ajustar e crescer.
É isso que separa os que vivem de salário dos que vivem de renda. Então me diz, você vai continuar aceitando que o sistema decida seu futuro? Ou vai virar a chave agora? Porque agora que você ouviu tudo isso, você não pode mais dizer que não sabia. E se esse conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma te acordou, te tocou, ou te deu aquele estalo que faltava, aqui é o seu lugar. Este canal existe para mostrar o que ninguém tem coragem de dizer, e principalmente, para te dar o mapa da liberdade financeira que nunca te entregaram. À sua direita está o vídeo, porque os ricos não gastam dinheiro com certas coisas, que vai abrir ainda mais os seus olhos sobre consumo e mentalidade. E à esquerda, o último vídeo postado no canal, porque essa jornada só está começando, e o próximo passo pode mudar tudo.